Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre as cruzadas, tá? Essa é uma série da nossa revisão, a gente tá vendo algumas coisas que a gente já viu, e as cruzadas é uma delas. Então, o que foram essas cruzadas? Esse mapa mostra o roteiro das diversas rotas, das principais rotas, né, da cruzada. Então, o que foram essas cruzadas? Foram movimentos militares que tinham caráter parcialmente cristão. Por que parcialmente? Ele tinha também, essas cruzadas tinham também um caráter econômico e político. Onde que aconteceu? Na Europa Ocidental. Qual que era o objetivo deles? Alcançar a Terra Santa, a cidade de Jerusalém. Por que eles queriam tanto essa conquista de Jerusalém? Porque foi ali que foi o berço dos cristãos, né? Onde Jesus passou, onde ele viveu, um lugar, a terra onde ele viveu, né? Que hoje é a Palestina. A Palestina estava em controle de quem? Dos muçulmanos. Esses muçulmanos eram povos que gostavam muito de guerra, sabe? Então, os ricos e poderosos formaram a Ordem de São João de Jerusalém, que eles eram os hospitalários e os cavaleiros templários. Vocês já ouviram muito falar dos cavaleiros templários, né? Porque tem muitos joguinhos aí que falam dos cavaleiros templários. Vocês estudam através do jogo História e nem sabia, né, gente? O termo também é usado para descrever qualquer guerra religiosa ou movimento político ou moral. Então, a cruzada, ela levava e buscava adeptos à religião cristã, né? Porque como essas invasões bárbaras aconteceram, então em Roma e Grécia era muito cristã, né? O cristianismo imperava nessas regiões. Então, com essas invasões bárbaras, surgiu uma nova concepção de religião. Então, eles queriam, a igreja vendo que ela estava perdendo o domínio dela, então ela começou a criar as cruzadas para que eles levassem a fé àqueles que estavam debandando ou saindo da igreja católica, tá? O que é isso, né? O que aconteceu? Houve uma guerra santa, tá? Entre os católicos e muçulmanos. Por quê? Porque os muçulmanos dominavam Jerusalém. E essa região era considerada sagrada, era naquele lugar, né? Era naquela região que Jesus havia feito as suas pregações, tá? Se fala de 9 cruzadas, mas elas foram movimentos permanentes. Por que elas foram permanentes? Por que a igreja fez essas campanhas, essas companhias de cruzadas, sendo que que eu já tinha dito para vocês que elas estavam perdendo os seus súditos. Então, elas precisavam, como até hoje, a igreja, tanto uma quanto outra, tá? Ela busca fiéis. Elas buscam fiéis, né? Então, as cruzadas, até hoje, de modo de dizer, né? Não naquela proporção de antigamente, que era violenta, com guerra e tudo mais. Hoje a gente faz a gente que eu falo é o mundo, tá, gente? Não é eu, você, não. É todos, as pessoas todas do mundo. Buscam fiéis na conversa, mostra que a religião é boa, assim, e por aí vai. Eu quero que fique bem claro para vocês aqui
que é muito complicado se falar de religião. Mas a minha matéria, ela fala muito de religião. Por quê? Porque a religião foi um dos maiores motivos de guerra. Então, esse movimento faz com que a gente coloque o conhecimento religioso a partir dos acontecimentos históricos, não porque eu seja A ou seja B de religião, né? Fora de mim, tá colocando vocês em alguma religião. Cada um tem o livre-arbítrio de seguir a sua, mas eu faço a minha função de professora de história, enquanto que, durante os períodos históricos, a religião foi um dos maiores motivos de guerra e de conquistas e busca de poder, tá? Seja ela a Igreja Católica, seja ela anglicana, protestante, que seja ela qual for, tá? Evangélica, seja ela qual for. Naquela época não existia essa diversidade de religião, tá, gente? Então, a gente tinha praticamente 2 a 3 tipos de religião naquela época. Então, não tinha esse movimento religioso que temos nos dias de hoje, tá? Outra coisa, a importância maior dessas cruzadas foi porque no regime feudal existia um isolamento social, né? Como tinha as grandes invasões, então, como eu já disse para vocês, houve o êxodo, ao contrário do rural, da cidade para o campo, porque a gente lembra que geralmente as pessoas fazem o êxodo rural, que é a ida do campo para a cidade. Mas devido às invasões e a população civil sem proteção, foi buscar a proteção nos grandes reinos que tinham na área rural, né? Então foi criado o sistema feudal, aonde os reis ofereciam proteção a esses súditos em troca de alguns serviços. Muitas vezes eles, serviços escravos entre aspas, tá? Por isso que colocou o nome de servidão, porque às vezes as pessoas subjugadas em guerra, elas eram escravizadas. Então dava esse nome, servidão, escravo, para diferenciar que o servo, ele não era escravo. Ele estava ali porque ele queria e porque ele entrou num acordo com o senhor de prestar alguns serviços para ele. Agora, o escravo não, o escravo era escravo, ele tinha de prestar serviço, seja ele voluntário ou forçado, tá? Como que foi a convocação dessas cruzadas? Devido à expansão árabe ou às invasões bárbaras, né? Jerusalém foi tomada pelos árabes em 638, né? Os árabes eram muçulmanos. E eles acreditavam que Alá, Deus para nós, como seu único Deus e no profeta Maomé, mas toleravam os peregrinos cristãos a Jerusalém, tá? Em 1071, Jerusalém foi tomada dos árabes pelos turcos. Também muçulmanos esses turcos passaram a perseguir os cristãos, não deixando que eles fossem visitar a Terra Santa, Jerusalém. Nessa época também, os turcos conquistaram Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, que era extremamente de tradição cristã. Tá? Nesse momento, aumenta a tensão entre cristãos e muçulmanos. O Papa Urbano II convoca expedição para retomar a Terra Santa, para retomar Jerusalém. Então, para isso, ele encorajou vários fiéis deles, vários cristãos, a participar dessa guerra de empreitada à reconquista da Terra Santa. Assim começaram as primeiras expedições.
Foram convocados senhores, feudais, bispos e a população em geral para estarem participando dessas cruzadas. O símbolo dessa expedição foi uma cruz. Essa cruz estava desenhada nas roupas, tá? E tinha as bandeiras com as cruzes que representavam as cruzadas. Cruzadas. Então, esse nome cruzada veio de cruz, que era a figura representativa de uma cruzada. O que aconteceu? Esse movimento dessas cruzadas começou a fazer uma diferença muito grande. Por quê? Antes, no sistema feudal, a sociedade era fechada naquele lugar ali e não ia para outras regiões, ficava só naquela região onde eles foram ficar com o senhor feudal. Então, começou a acontecer várias transformações. Uma delas, eles começaram a conhecer novos territórios. Então, nessas idas a outros territórios, eles começaram a fazer comércio. Esse comércio começou a movimentar um monte de coisa. Então, começou a fomentar esse comércio pelo mundo afora, tá? Vocês têm de lembrar que a sociedade feudal era totalmente agrícola, autossuficiente, voltada apenas para a subsistência. Eu produzia como servo na minha terra, pegava o que era para mim, para minha subsistência, o que restasse, ou seja, vocês vão ouvir essa palavra, o excedente dessa produção, que é o que sobra, isso era mandado para o rei, que na realidade era uma grande parte da produção que eu ficava, porque eu não ia ficar com uma produção imensa, sendo que eu podia ficar só com aquela quantidade que era para minha existência, tá? Ou para minha subsistência. Outra coisa, a organização não atendia às necessidades da população crescente. Então, aquela produção, né, aquelas produções, não foi o suficiente para aquela população que só crescia, porque imagina só, todo mundo ali, né, não saía para canto nenhum, o número de natalidade aumentou, né? Então, a população foi crescendo e, com isso, a falta de alimentos foi eminente. Foi uma coisa que foi acontecendo. A população encontrava-se muito marginalizada, tá? Eles faziam ataques e saques a castelos e aldeias. Então, era muito complicado. E para a Igreja Católica, as cruzadas se apresentaram como uma oportunidade de conquistar a Terra Santa e fortalecer o Papa. E, além do mais, de levar esse povo que, de certa forma, marginalizado, essa população que estava crescendo, a lutar a favor da Igreja, para voltar essa questão do poder da Igreja que ela estava perdendo e ela queria reconquistá-lo. Ela não só tinha perdido terras, ela também tinha perdido o poder, tá? Lembre-se disso. Para a Igreja Católica, acho que isso eu já falei, né, gente? Outros viam nestas alternativas tanto econômica como social, que essas cruzadas iriam alavancar tanto a economia como o lado social. As pessoas que aderiram a cruzadas viam nela uma oportunidade de sair da vida miserável que levavam, como eu já expliquei acima, que eles, nessa oportunidade que a igreja deu a essas pessoas de empreenderem essas cruzadas, irem para outras terras e conquistarem novos adeptos, novos fiéis, isso fez com que essas pessoas tivessem esperança de uma vida melhor,
tá? Para as pessoas mais ricas, as cruzadas eram oportunidades de mais ganho, de mais riqueza. Combatendo pela fé. As cruzadas foram movimentos para a reconquista dos fiéis, para a reconquista de terras que antes pertenciam à igreja, que a igreja tinha todo o poder dessas terras e foi perdendo essas terras para os invasores bárbaros. Então, essas cruzadas foram realizadas 8 cruzadas e tem alguns lugares que falam 9 cruzadas, mas se você for olhar, elas passam de 9, né? Nós vamos ver daqui para frente, então a gente vai entender um pouquinho. E é um período de cerca de 200 anos. É muito tempo, né, gente, para empreender essas cruzadas. Então, assim, elas foram adentraram um pouco da modernidade, né? A primeira foi organizada pelo Papa Urbano II, que obteve êxito. Então, a primeira, liderada por Godofredo de Bulhões. Importante nome da nobreza feudal. E essa cruzada foi formada por 150 mil homens, tá? Após 3 anos da cruzada, da campanha, tomaram Jerusalém em 15 de julho de 1089. Godofredo de Bulhões recebeu o título de defensor do Santo Sepulcro. E ainda, para a defesa do Reino Latino de Jerusalém, foram criadas ordens militares dos teutônicos, hospitalários e a ordem dos pobres cavaleiros cristãos ou cavaleiros templários. Depois a gente pode discutir essa questão dos cavaleiros templários, tá, gente? Porque aí, olha para vocês verem que tá dizendo aí, ordem dos pobres cavaleiros de Cristo ou cavaleiros templários. Então, essa ordem de cavaleiros, ela tem um segmento muito grande. Depois a gente discute isso, se vocês quiserem, tá? A segunda cruzada foi uma nova investida muçulmana de recuperar a Edessa, reconquistando parte do reino de Antioquia. Atualmente é a moderna Antáquia, na Turquia. Ela foi organizada, essa segunda cruzada foi organizada pelos reis da França, do Sacro Império Romano Germânico, e eles tiveram uma má recepção em Constantinopla. O exército dividiu e enfraqueceu. Então, essa segunda cruzada não obteve êxito, porque o objetivo dela era chegar até Damasco. Porém, foram derrotados pelos turcos antes da sua chegada a Damasco. Então, essa segunda campanha de empreitada religiosa, Cruzada 2, ela não obteve sucesso, ao contrário da 1. Então, vamos lá para a terceira cruzada, Cruzada dos Reis. Essa é a famosa cruzada de Saladino. Vocês já ouviram falar de Saladino? Aliado a Bagdá, declarou guerra santa muçulmana contra os cristãos. Tá? Então, Saladino decretou guerra contra os cristãos. Em 1187, retomaram Jerusalém, resultando na formação da Cruzada dos Reis. Então, essa Cruzada dos Reis foi liderada por Frederico I do Império Romano Germânico, Filipe Augusto da França
e Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Vocês já repararam que geralmente esses reis da Inglaterra, eles aparecem em muitos filmes? Eu acho que vocês deveriam pesquisar por quê. Qual que é a importância desses reis e desses líderes ingleses? Por que eles tiveram tanto êxito político? Não somente os ingleses, mas como também os franceses, né? Os franceses também empreenderam muitas coisas bacanas, inclusive a Declaração do Direito Universal do Homem é francesa, foi feita na França. Então vamos pesquisar por que a França e a Inglaterra tá sempre nesses filmes que a gente tá vendo. Às vezes a gente tá num joguinho que aparece a França, aparece a Inglaterra, né? Esses joguinhos que às vezes vocês jogam de uma forma que vocês nem entendem. Por que é que tá falando ali? Então vamos pesquisar, pessoal, por que eles aparecem tanto, tá? O resultado dessa cruzada, ela representou um processo nas relações entre cristãos e muçulmanos, sim, representou um progresso, né? Então, quer dizer, e isso, né, como o resultado foi desastroso, porque Frederico I faleceu, Filipe retorna à França, derrotado, e Ricardo Coração de Leão permaneceu na Palestina, tentando recuperar Jerusalém. Então, ele não desistiu. Então, depois disso, essa cruzada representou um progresso, ou tratados, ou acertos entre cristãos e muçulmanos. Então, o que aconteceu? Ricardo Coração de Leão firmou um contrato com Saladino, lhe garantindo o domínio da faixa costeira da Palestina, dando-lhes acesso. Então, quer dizer, os cristãos passaram a ter acesso a Jerusalém pela costa da Palestina, coisa que eles estavam lutando para reconquistar esse poder de ir até Jerusalém. Então, a terceira cruzada, ela foi um fracasso desastroso, mas, em partes, tá, gente? Mas, porém, todavia, Ricardo Coração de Leão fez esse tratado com Saladino e conseguiu conquistar uma parte que os levassem a Jerusalém. Na quarta cruzada, que é conhecida como a Cruzada Veneziana, que aconteceu por Veneza, tá? Ela foi movida por interesses econômicos. Não que as outras não tivessem sido, tá, gente? Mas essa foi explícito os interesses econômicos. Ela foi comandada por Inocêncio III para atacar o Egito e a Palestina a partir de Veneza. Mas ele encontrou um obstáculo. Veneza estava cobrando muito caro para transportar os cruzados, né? Então, vamos observar como que é Veneza e como que eles faziam para chegar, né? Que Veneza é na Itália. Como que eles faziam para chegar no Egito e na Palestina? Por que eles precisavam ser transportados, né? Veneza não conseguiu e propôs um acordo. Veneza foi assim, eu preciso, então eu tenho que fazer um acordo. Como que foi esse acordo? Para que eles transportassem, os cruzados deveriam conquistar Zara, no Adriático, cuja propriedade, a prosperidade, preocupava Veneza. Então, Inocêncio III, contra sua vontade, atacou Constantinopla. Este se opunha a uma guerra contra os muçulmanos, com quem mantinha boas relações. Foi uma cruzada de cristãos contra cristãos, que não serviu aos objetivos iniciais. Então, quer dizer,
Essa cruzada teve um embate, né, de cristãos contra cristãos, por interesses o quê? Econômicos, evidentes, porque nas outras também tinha a evidência não explícita de interesses políticos, econômicos, principalmente econômicos, porque eles queriam fazer comércio. Então, eles queriam desbravar territórios para atingir o comércio. Não tinha de passar que vocês já aprenderam, que tinha de passar pelo oceano para poder estar fazendo esse comércio. Então, vamos lá. Quinta Cruzada. Foi dirigida por André I da Hungria. Não teve importância histórica. Só que acontece que, por isso, eles fizeram uma cruzada das crianças, porque acreditavam que as crianças não tinham pecado. Então, que essas crianças poderiam atingir Jerusalém de outra forma. Então, o que aconteceu? Diante das constantes derrotas, difundiu-se que o Santo Sepulcro, local onde Jesus foi sepultado, só poderia ser conquistado por crianças. Por quê? Porque elas não tinham pecados. Em 1212, 200 mil germânicos ou germânicas, que são crianças, e 300 mil francas, foram rumo a Jerusalém. Só que muitas morreram, foram assassinadas ou aprisionadas e também vendidas como escravas nos mercados do Oriente. Em resumo, a expedição foi um fracasso. Mais uma fracassada. E com interesses econômicos também, tá, gente? Não deixou de ter um interesse econômico. E fora o econômico, político, tá? A Sexta Cruzada. Vocês estão vendo aquilo que eu falei para vocês antes? Que a religião foi um dos maiores motivos de guerra por conquista de território. Então, vocês estão entendendo aí como que foi a briga? É por isso que a gente fala de religião. Não que eu tenha falado que por eu ser cristã, ou todos nós somos cristãos, né? A gente acredita em Deus e em Cristo. Então, não é que eu seja católica, que eu seja protestante, eu não estou tomando partido, eu estou dizendo o que aconteceu na história. Então, nós vamos para a Sexta Cruzada, comandada por Frederico II. É muito nome parecido, né, gente? Essa história, eles não tinham um pouquinho de originalidade, né? Era primeiro, segundo, terceiro, quinto, décimo, então eles não tinham. Então, vocês vão guardando aí, tá? Frederico II não recebeu apoio por parte dos reis cristãos, pois ele foi excomungado pela Igreja Católica. Ao chegar à Palestina, Frederico foi recebido pelos muçulmanos que, admirados pelos seus conhecimentos de da cultura árabe, firmaram amistosamente um tratado garantindo a soberania cristã sobre o território de Acre, Jaffa, Sidom, Nazaré, Belém e toda Jerusalém. Então, a Sexta Cruzada, ela obteve muito sucesso. Vamos lá para a sétima cruzada, ou Cruzada de São Luís. E na realidade, gente, se vocês forem ver que teve aquela cruzada, que teve a cruzada das crianças, essa é a oitava cruzada, não a sétima. Mas eles enumeraram dessa forma e assim ficou, né? Eles não consideraram duas cruzadas, a cruzada 5, eles não consideraram 5 e 6. Então, eles consideraram a quinta como a quinta cruzada e a cruzada da criança como uma só, não como duas, tá? Então, o que foi essa cruzada de São Luís? Em
1294, Jerusalém estava novamente no domínio dos turcos. A sétima cruzada tinha o objetivo inicial o Egito, onde conquistaram a cidade de Damieta. Porém, foram logo derrotados na cidade de Mansura. E Luís IX, São Luís, foi feito prisioneiro. Foi libertado somente após o pagamento de uma fortuna por resgate, por um vultuoso resgate, por uma riqueza, por uma grande quantidade de dinheiro. Então, a cruzada de São Luís não obteve êxito. Oitava cruzada, 1270, tinha como objetivo atacar os turcos em Tunis. Porém, ao chegar, Luís IX faleceu vítima da peste. Lembra lá, gente, que a gente falou da peste negra que assolou a Idade Média com muitas mortes, que foi uma catástrofe. É uma das pandemias que aconteceu a gente está tendo uma pandemia, e na Idade Média houve essa pandemia da peste, que foi uma coisa que alastrou mundialmente, né? Mundialmente não, na parte da Europa. Desculpa, tá? Foi na parte da Europa. Foi um fracasso essa cruzada, pois a Terra Santa voltou a ser invadida pelos muçulmanos. As cruzadas serviam, na realidade, como um instrumento essencial para a queda do sistema feudal, pois abriram caminhos para a navegação no Mediterrâneo, propiciando a modernização das práticas comerciais e, por consequente, o fortalecimento da classe burguesa. Por isso que aí vem a questão da Revolução Francesa, tá? Que com o surgimento dessa nova classe que vem a burguesia. Então, burguesia não, gente. Sim, é burguesia. A cabeça tá ruim. Então, vai dando uma alavancada muito para poder ter esses ideais do iluminismo, alavancados, implantados, para a gente chegar ao que nós somos hoje, tá? Então, quais foram os legados das cruzadas? As cruzadas influenciaram a cavalaria europeia e, durante séculos, sua literatura. Se, por um lado, aprofundaram a honestidade entre o cristianismo e o Islã, por outro lado, estimularam os contatos econômicos e culturais para benefício permanente da civilização europeia. O comércio entre a Europa e a Ásia Menor aumentou consideravelmente e a Europa conheceu novos produtos, em especial o açúcar e o algodão. Os contatos culturais que se estabeleceram entre a Europa e o Oriente Médio tiveram um efeito estimulante no conhecimento ocidental e, até certo ponto, prepararam o caminho para o Renascimento. Vocês lembram disso, gente? Essa renovação cultural, a volta do clássico, não que aquela arte lá de Roma voltasse, mas pelo menos os princípios daquela arte voltou, tanto na filosofia, quanto na parte científica, quanto na área cultural, quanto na área social. Houve uma renovação do pensamento e do sentimento para o liberalismo, não para ficar naquela coisa do absolutismo, tá? Qualquer coisa é só perguntar. Beijinhos, viu, meninos?
Então, a gente vai conversando por aí, tá? Beijo, fique com Deus.